Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer ao pastor Paulo pelo convite. Quero dizer que eu amo igreja. Então é sempre bom conhecer outras igrejas, outras comunidades, saber um pouquinho do que estão cantando, do que estão falando, conviver uns com os outros, dividir essas datas importantes, a campanha de missões, o Dia Internacional da Mulher. É sempre muito bom a gente fazer parte do povo de Deus e conhecer gente nova, né? Então, eu quero me apresentar, meu nome é Mariane, o pastor já falou. Eu sou membro na Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, e sirvo na congregação da Igreja Itacuruçá, que é a Missão Batista do Grajaú, o bairro do Grajaú, que é um bairro vizinho da Tijuca. Sou ministra de música lá, meu marido Jonatas é o pastor da congregação, e nós estamos lá há 3 anos nesse trabalho de revitalização. Então, um contexto bem parecido aqui também, o número de pessoas bem próximo, então estou me sentindo em casa. Eu estou acompanhada de 2 seminaristas nossos, a Ana Cristina e o Leonardo, são seminaristas de música lá, e quando a gente sai, vai para algum lugar, a gente leva um seminarista junto, né? Vamos trabalhar, vamos conhecer o Rio. A Cris é de São Paulo, o Léo é de Curitiba, eu sou paulista também, mas já moro aqui no Rio há 9 anos. E aí a gente está desenvolvendo esse ministério lá na Congregação de Revitalização, e eu tenho também as minhas atividades no seminário, sou professora no Seminário do Sul, nos cursos de música, teologia, pedagogia. A gente trabalha lá com capacitação ministerial, então fico envolvida nessas áreas de formação ministerial e também algumas disciplinas da área de educação. Bom, nós temos hoje algumas datas importantes, né? Aqui para a igreja é o início da campanha de missões, isso é muito especial, e hoje também é o Dia Internacional da Mulher, então acho que tão especial quanto, certo? Acredito que todos vão concordar que é um dia muito especial, o Dia Internacional da Mulher. E para a gente pensar um pouco sobre essa data, mas não somente isso, sobre o que a Bíblia nos ensina, por meio também das histórias de mulheres, nós vamos nos voltar a uma história de uma mulher da Bíblia. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, a partir do verso 3. Ótimo. Eu farei a leitura, se o irmão quiser se fazer na mesma versão que eu, na NAA. Marcos 14, a partir do verso 3. Diz assim: Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória dela. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de ler a tua palavra livremente, de aprender com ela e de perceber a tua palavra se renovando dia após dia nos nossos corações. Nesse momento, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude a compreender o que o Senhor deseja. Que os nossos corações estejam alinhados a Ti, alinhados à Tua vontade. E que tudo que fizermos aqui, Senhor, possa ter como resultado o louvor ao Senhor e a proclamação do Seu nome. Que as palavras, Senhor, dos meus lábios e o meditar do nosso coração agradem a Ti, Senhor, nesse momento.
É o que nós oramos pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Essa cena e essa história dessa mulher que o Evangelho de Marcos não nos diz o nome, mas que nós conhecemos muito bem, tem algumas informações muito interessantes. E aí eu quero convidar você a fazer um exercício comigo. Agora você vai caminhar comigo, a gente vai imaginar um pouquinho. Então você se imagina observando um grande salão com muitas pessoas em torno de Jesus. Se você é um homem, você pode se imaginar sentando ao redor da mesa com Jesus e os seus discípulos e os convidados do chefe, do Simão, que era o chefe daquela casa. Se você é uma mulher, você precisa se contentar de olhar de fora. Você não era convidada para estar à mesa junto com os outros homens daquela região, daquele momento, daquele contexto, daquela reunião. Naquele tempo, e especialmente no Império Romano, a mulher era vista apenas como objeto de procriação. Então, não tinha nenhum direito. Se você estivesse lá, ou você estava servindo alguém, ou você estava de intrusa. Quando a gente olha a história dessa mulher, ela não está na casa servindo. Não sabemos se ela é uma convidada, provavelmente ela não era da família. Então, ela estava lá invadindo a reunião. Imagina você essa cena. Todo mundo reunido ao redor da mesa com Jesus, ouvindo e aprendendo com Jesus. E em um determinado momento, todos começam a sentir um aroma, um perfume muito agradável. E é impossível não sentir aquele cheiro. Você já foi em algum lugar que alguém passa e está muito perfumado? Eu já. E quando o perfume é muito bom, né? Se o perfume for daquele perfume mais ou menos, você começa a se incomodar. Mas aqui, o que a Bíblia diz pra gente era que era um perfume muito caro. Então pensa no perfume mais cheiroso que você já sentiu. Aquele que você tem até dó de usar. Você só usa para ir em casamento, só usa para ir em ocasião especial, só usa para sair para jantar, não é o do dia a dia. Pensa nesse, esse que você gosta. E de repente todo o salão está envolvido naquele aroma. É impossível ignorar o que está acontecendo. E quando todos começam a prestar atenção e param para entender e procurar de onde está vindo esse cheiro, eles percebem uma mulher que está aos pés de Jesus e derrama todo esse perfume extremamente precioso, muito caro, aos pés de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos e com perfume. Naquele momento, essa mulher estava em uma situação uma situação bastante delicada. Porque como ela não era convidada, muito provavelmente ela poderia ser expulsa dali. Quem sabe até agredida. E ela não ia poder reclamar. E as pessoas estariam no seu direito de tratá-la como bem entendessem. Até os próprios discípulos de Jesus olham com estranheza para a atitude daquela mulher. E alguns começam a criticar e começam a julgar aquela mulher. Mas é nesse momento que Jesus repreende todos os que estão naquele salão. E a partir disso, da atitude que essa mulher teve, ele começa a ensiná-los sobre o que significa dar a Deus as prioridades corretas. Porque o que ela estava fazendo ali desafiava qualquer tipo de convenção, qualquer tipo de ideia que se tinha a respeito daquele contexto, daquele lugar, daquela realidade. Mas existia uma pessoa ali no salão que era quem ela estava interessada em servir, em adorar. E ela estava com o coração no lugar correto. E a história dessa mulher é lembrada por muitos e muitos anos. Na verdade, por mais de 2000 anos, porque hoje, 2026 anos depois, nós estamos recontando essa história, como o próprio Jesus falou que seria feito. E aí nós vamos aprender com essa atitude, com o coração dessa mulher, que era um coração que adorava e amava Jesus, o que é escrever com Deus uma história que vale a pena ser lembrada. Nós falamos aqui na campanha de missões sobre tantas pessoas que estão proclamando o Evangelho de Jesus. E a mensagem que eles proclamam é a história que precisa ser lembrada. É a história que precisa ser recontada.
E nós vamos aprender, então, o que é que faz uma história valer a pena ser lembrada. Porque hoje, com tanto acesso à informação, a gente conhece muitas histórias, certo? Inclusive, o pastor falou das redes sociais, inclusive nós assistimos stories dos outros, né? Então nós contamos pequenas histórias uns para os outros. Então nós conhecemos muitas histórias, mas essas a gente esquece. Passou 24 horas e a gente literalmente não tem mais elas. Mas o que fez a história dessa mulher ser lembrada por centenas de anos? Nós vamos aprender nesse momento. E aí eu vou caminhar com você e aprender junto com você que o primeiro ponto, a primeira lição que a gente entende a partir dessa história é que uma história que vale a pena ser lembrada exige coragem e posicionamento. E aí a gente vai aprender isso com a atitude dessa mulher. Dos versículos 3 a 5, a gente vê a coragem e a ousadia que essa mulher teve de entrar naquele salão, sabendo que ela podia não sair dali viva. A coragem dela e o desejo dela de adorar a Jesus valiam correr risco de vida. Valiam deixar qualquer outro tipo de imagem, de julgamento, de posicionamento social de lado para servir a Jesus, para agradar a Jesus, para mostrar o quanto ela amava Jesus. Viver uma história com Jesus é viver no sentido oposto do que a maioria das pessoas estão vivendo. Requer coragem, mesmo em situações em que você tem medo e que você pode ser exposto. E aí você vai pensar comigo, bom, mas hoje em dia é muito difícil que eu entre em algum lugar e alguém atente contra a minha vida. Né? Nós temos liberdade para entrar nos lugares, nós temos liberdade para ir e vir. Graças a Deus nós temos essas possibilidades. Mas pode ser que você viva situações no seu dia a dia em que você sofre algum tipo de exposição, em que você sofre algum tipo de descrédito, em que quando olham para você no seu trabalho, quando olham para você na sua família, quando olham para você nos seus estudos, você é aquele crente que ninguém quer dar atenção. Você é aquele que, não, é o chato. Não, esse não vai, esse não pode, esse não faz. E aí você sofre uma hostilidade. E aí você sofre, por vezes, uma indiferença. Por vezes, a sua posição, a sua atitude de servir a Jesus, de querer adorar a Jesus, vai te colocar em situações em que você precisa tomar uma decisão, em que você precisa dizer não para algumas coisas, em que você precisa falar algumas coisas. E você corre o risco de, assim como ela, também ser hostilizado, também ser deixado de lado, também ser criticado. Mas até onde vai o seu amor por Jesus? Será que você teria o mesmo tipo de coragem, o mesmo tipo de ousadia, o mesmo posicionamento? Onde está o seu coração? Será que ele depende do quanto você será aprovado pelos que estão ao seu redor para que você continue servindo a Jesus? Será que servir a Jesus é conveniência ou é uma decisão que nasce de um coração transformado? Essa mulher tinha um coração transformado. É por isso que nada mais importava, apenas estar diante de Jesus. A sua atitude exigiu posicionamento. Os que estavam presentes criticaram o que ela estava fazendo. E realmente, se a gente for parar para tentar entender, o valor desse perfume, muito provavelmente, seria igual a 1 ano de salário. Pensa você, a dificuldade que você tem para trabalhar 1 mês para ganhar um salário que vai embora, às vezes, em 2 dias, né? Imagina agora isso multiplicado pelos 12 meses do ano. Era esse o tamanho do presente que ela deu para Jesus. Um salário de 1 ano. 1 ano inteiro. Então valia muito. Ela precisou juntar muito. E ela entregou muito. Num primeiro momento, realmente parece muito mais inteligente e até nobre, uma atitude humilde, uma atitude coerente, você pegar o valor desse dinheiro e doar para os pobres, que era o julgamento que os discípulos fizeram para ela. E aí a gente precisa entender o que estava acontecendo nesse momento para que eles tivessem esse tipo de posicionamento. Quando a gente olha o contexto em que isso aconteceu, eram 2 dias antes da Páscoa.
E na cultura judaica, no período da Páscoa, existe uma exigência na lei judaica de que se oferte para os pobres. Então, nesse momento, quando a gente observa o contexto, a gente vai perceber que, na verdade, o que os discípulos, o que aquelas pessoas estavam fazendo ali, não era querer doar o dinheiro para os pobres voluntariamente. Era porque nesse período a lei obrigava. Então vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. E aí a gente pega esse dinheiro e vai lá e cumpre a lei, que é a nossa obrigação. Não tem para onde correr. Nós precisamos cumprir a lei. Nós vivemos na mentalidade da lei. Nós vivemos na mentalidade de que eu tenho que seguir, eu tenho que obedecer para que Deus me devolva algo. Era essa mentalidade que essas pessoas estavam envolvidas. Então, quando você percebe isso, na verdade, não existia ali no coração deles um desejo de doar voluntariamente para ajudar os pobres. É porque era uma imposição. E aí Jesus confronta essa mentalidade quando ele diz, olha só, vocês têm os pobres a todo momento. E muito provavelmente se negam a cuidar deles. E agora que são obrigados, vocês querem pegar o que ela tem de mais importante para ofertar. Então, diante dessa realidade, dessa situação, desse julgamento e de todos os apontamentos dos que estavam ali, o que ela fez foi se manter. Ela não estava caminhando de acordo com a mentalidade do seu contexto, de acordo com o que a sociedade exigia que ela fizesse para que ela se sentisse bem consigo mesma, para que ela se sentisse bem com Deus. Então eu vou cumprir a regra, eu vou cumprir a lei, porque aí Deus vai me aceitar. Ela não caminhava com essa mentalidade, ela não caminhava com essa lógica. Ela tinha um coração que estava com outro objetivo. O desejo dela era adorar a Jesus. O desejo genuíno dela era apresentar para Jesus o melhor do que ela tinha. E era tudo o que ela tinha. Era tudo o que ela podia fazer. Nesse cenário de uma falsa religiosidade, de tanta gente querendo mostrar para Jesus, não, Jesus, olha só como a gente está pensando melhor do que ela, como a gente é mais religioso do que ela, o que ela fez foi se posicionar e não se desviar. Ela tinha um objetivo, ela queria adorar a Jesus, ela queria expressar todo o seu amor, toda a sua adoração com sinceridade a Jesus. Então, quando nós olhamos a história dessa mulher, a gente aprende esse primeiro princípio. Uma história que vale a pena lembrar exige coragem e posicionamento. E isso só é possível quando nós sabemos exatamente onde está o nosso coração e quem nós desejamos adorar. Mas a gente também aprende mais uma outra lição com essa mulher. A gente aprende que uma história que vale a pena lembrar exige entrega total. Quando nós olhamos dos versos 6 ao verso 8, nesse momento em que ela estava ali sendo confrontada, existe uma fala de Jesus que nos ajuda a entender onde estava o coração dessa mulher. Lá no comecinho do verso 8, ele respondendo aos que a julgavam, disse o seguinte: ela fez o que pôde. Em algumas versões, em algumas traduções, você vai entender essa frase como ela deu tudo o que tinha. Uma história que vale a pena ser lembrada, uma história de caminhada com Jesus, uma vida de relacionamento com Jesus, não é uma vida em que a gente separa apenas uma parte de quem nós somos para entregar para Jesus. Não é uma vida apenas de 2 horas num dia da semana. Uma vida com Jesus é uma vida de entrega total. É uma vida de dedicação exclusiva a Jesus. Tudo o que eu faço e principalmente tudo o que eu sou está entregue, está submisso a Jesus. O que essa mulher fez não foi dar um pouquinho, ela deu tudo. Ela entregou tudo. E acima do gesto, acima do que era visível, do que era material e que foi impressionante, ela tinha todo o seu coração diante de Jesus. Ela abriu mão do seu bem mais precioso. Essa história que vale a pena ser contada, que é uma história de relacionamento com Jesus, exige muitas vezes
uma entrega para além do nosso material, do nosso financeiro, ou mesmo para além do nosso tempo e da nossa energia física. Uma história com Jesus, um relacionamento com Jesus, exige a entrega das nossas vontades, exige a entrega das nossas prioridades, exige a entrega até mesmo dos nossos sonhos, para que nós possamos viver os sonhos de Deus, para que nós possamos viver os planos de Jesus para nós, viver as prioridades de Jesus para nós. Nós estamos fazendo um estudo lá na nossa igreja e ele fala sobre fazer a vontade de Deus. E essa semana nós estávamos lendo, estudando muito sobre isso e chamou a atenção que muitas vezes nós pensamos que Deus tem uma vontadezinha específica para cada um de nós. E o que nós temos sido confrontados lá no nosso estudo é que o que Deus tem é a sua vontade, o seu plano para o seu povo, para a sua igreja, e nós precisamos nos adequar à vontade de Deus. Não é sobre nós, é sobre a vontade de Deus. É sobre o projeto de Deus. E como nós somos moldados pelo próprio Deus para fazer parte desse projeto. Essa mulher sabia disso. Os que estavam ao redor ainda não tinham entendido. E quantas são as vezes em que eles não entendem o que Jesus está fazendo? Em que eles não conseguem compreender que o reino de Jesus, que as prioridades de Jesus, que o propósito de Jesus não diziam respeito a realizações aqui nesse plano, aqui nesse contexto terreno, passageiro, ilimitado, completamente limitado. O propósito do Senhor é maior. O Senhor tem um projeto com a gente que vai para a eternidade, que diz respeito ao seu plano para o ser humano, para todos. Deus deseja que todos conheçam essa história. E muitas vezes nós estamos tentando encaixar Deus nos nossos pequenos projetos, nos nossos interesses pessoais, na nossa satisfação pessoal. E o que a palavra de Deus nos convida não é por esse caminho. Você tem que entregar tudo. E somente quando você entregar tudo é que o Senhor consegue agir, porque o Senhor não aceita sobra. O Senhor não aceita pedacinho. O Senhor nos deseja por inteiro. O Senhor nos chama por inteiro. Com quem nós somos, com o nosso coração, com as nossas emoções, com a nossa história, com a nossa identidade, com as nossas habilidades e com os nossos defeitos. Ele nos convida a entregar tudo aos seus pés. Uma história que vale a pena lembrar exige entrega total. Do tempo, das vontades, das prioridades, dos recursos. E também uma constante avaliação de quem nós somos diante de Jesus. E como nós podemos servi-lo, e como nós podemos adorá-lo, e como nós podemos viver essa vida alinhada à vontade dele. Não nos apegando a coisas pequenas, não nos apegando a o que vão pensar de nós. Ah, mas se eu fizer a minha oferta, mas se eu entregar o meu tempo, vai faltar para um dos meus projetos. Não, o Senhor te ajuda. O Senhor te faz alinhar as suas prioridades. O Senhor é o principal e a partir dele você vai organizar a sua vida. Não o contrário. Não só um pedacinho. O Senhor exige entrega total. É a decisão de não apenas fazer, mas ser como Jesus. E nós temos também mais uma lição que nós aprendemos com a história dessa mulher. Uma história que vale a pena ser lembrada, tem Jesus como protagonista. E aí nos versos 8, segunda parte do verso 9, nos ensina sobre isso. Depois de Jesus repreender aqueles que estavam julgando a mulher e dizer, ela deu tudo o que tinha, ela fez tudo o que pôde, ele explicou o que significava aquele gesto. Não foi somente para impressionar Jesus. Existia um sentido teológico, existia um sentido de proclamação naquilo que aquela mulher estava fazendo. Existia um sentido, não sei se essa palavra existe, evangelizatório. Um sentido de evangelização. Se não existe, acabei de inventar. Essa mulher fez tudo o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente
para a sepultura. O que Jesus está falando aqui? A minha morte está se aproximando. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É isso que ele está dizendo. Olha só, vocês estão preocupados com coisas terrenas e ela já está olhando para o que eu farei daqui 2 dias. A sepultura vai chegar. Eu serei entregue por todos vocês. E ela já entendeu isso. Ela ouviu a minha mensagem. Em verdade, lhes digo que onde for pregado no mundo todo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O que é que vai ser pregado no mundo todo, gente? O evangelho. Uma história que vale a pena ser lembrada tem Jesus como protagonista. Tem a mensagem de Jesus como a boa mensagem. Essa mulher não chamou para si o mérito daquela atitude. Não era isso. E hoje é muito difícil a gente lidar com essa realidade, porque nós somos ensinados de que é sobre nós. Especialmente num contexto em que nós acompanhamos a vida das pessoas o tempo inteiro. E dependendo de quem você está acompanhando, você acompanha 24 horas. Talvez a pessoa nem saiba que você exista, mas você sabe tudo da vida dela. Você sabe o nome da filha, você sabe o nome do filho, você sabe onde trabalha, você sabe o que come, você sabe que hora acorda. E nós somos incentivados a colocar pessoas sob um holofote e dar a essas pessoas o poder de contar a história. Mas o que nós somos ensinados aqui é que nenhum de nós é o personagem principal dessa história. A nossa história é sobre Jesus. Nós somos convidados a participar graciosamente da história da redenção. Se você está aqui, você foi chamado para estar nessa história. E essa história é sobre quem é Jesus. O que Jesus fez em amor a você, que foi se entregar, e não somente se entregar, vencer todo tipo de mal, todo tipo de pecado, toda a força da morte que prende a cada um de nós, Jesus venceu. E você é convidado a fazer parte dessa história. Você é convidado a proclamar essa boa nova, essa boa notícia, como essa mulher fez. E entender que tudo o que você faz, até mesmo os seus projetos pessoais, os seus sonhos, as suas aspirações, que é muito bom que você tenha, é muito importante que você siga, que você caminhe, que você busque oportunidades, é muito bom que você tenha um bom trabalho, é muito bom que você busque um conforto, nada disso é errado. O problema é quando o nosso coração está em colocar cada uma dessas coisas como um protagonista, como um ídolo no nosso coração. E a gente aprende que o problema da idolatria, a idolatria é colocar qualquer outra coisa que não é Deus no trono do nosso coração. E aí, quando todas essas coisas estão no trono do nosso coração, não tem espaço para Jesus. E o que Jesus deseja é ser o Senhor dos nossos sonhos mais profundos, dos nossos desejos, das nossas ambições mais íntimas, para que todas elas estejam alinhadas à sua boa mensagem, ao seu propósito, ao que Jesus está fazendo e como Ele pode nos usar nesse tempo, na igreja em que nós estamos, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, como Ele pode te usar e te fazer parte do que Ele está fazendo dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu ministério, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, na nossa cidade, no nosso estado, com tantos desafios, com tanta insegurança, com tanta violência, com tanta hostilidade, com tanta desesperança, Deus está nos chamando para fazer parte da história que Ele está escrevendo. Dessa história que vale a pena ser lembrada. E como nós vamos responder a Jesus? Será que nós vamos nos colocar do lado daqueles que se veem como grandes religiosos, mas fazem tudo somente para se sentirem bem com Deus? Ou nós vamos nos colocar como essa mulher que não estava interessada em agradar as outras pessoas, mas que desejava fazer parte da história que Jesus estava fazendo, que Jesus está escrevendo? Quem nós somos aqui?
somos convidados por Jesus a assumir um posicionamento de forma corajosa, de forma dedicada, resignada. Os hinos antigos falam isso, né? Nós somos chamados a agir de forma resignada, de forma decidida. Não importa, o mundo está acabando, eu permaneço firme com Jesus, porque eu sei quem é Jesus. Porque ele não é só mais uma história, porque ele não é uma filosofia, porque ele não é um grande líder da humanidade. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é Salvador. Ele mudou completamente a nossa possibilidade de relacionamento com Deus. É por causa de Jesus que nós podemos falar com Deus sem nenhum tipo de restrição. O nosso acesso é livre, que privilégio é poder conversar com Deus. E quantas vezes nós nos esquecemos disso porque estamos preocupados demais com o quanto os outros do salão vão julgar ou apontar o dedo para como é o nosso relacionamento com Jesus. Mas não se importe com isso. Tenha um coração como o dessa mulher, que estava completamente focado em agradar a Jesus, em adorar a Jesus, em amar a Jesus, em entregar tudo o que ela tinha. Jesus está te chamando a um relacionamento em tempo integral, exclusivo com Ele. E Jesus está te chamando a fazer parte da história que tem Ele como protagonista. Qual será a sua resposta? Como você atende a esse chamado? Nós vamos fazer uma oração e eu quero te dar alguns minutos para falar com Deus. Quando nós oramos na igreja, muitas vezes a gente concorda com as orações de alguém, né? Mas nesse momento eu vou te dar alguns minutinhos para você falar diretamente com Deus. Aproveite que você pode, porque nós podemos. O nosso Deus nos ouve. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele deseja nos ouvir e Ele tem prazer em receber as nossas orações. Então, tenha alguns minutinhos para orar e depois eu vou encerrar e orar junto com você. Mas responda, o que a palavra de Deus te incomodou hoje? Qual é o convite que Jesus está fazendo para você? Onde você está nesse salão, nessa história? Qual é a atitude que você vai ter diante de Jesus? Com quem você está preocupado? É com como Jesus vai te receber? Ou como o que os outros vão falar de você? Onde está o seu coração? Será que você precisa entregar mais? Será que você ainda está dividido, dividida? Será que você ainda precisa de mais coragem, de mais ousadia, de mais posicionamento? Será que você precisa realinhar o seu coração e entender que talvez você esteja querendo ser o protagonista dessa história e Jesus é um mero coadjuvante? É só mais uma atividade na sua agenda? Onde está o seu coração? Desfrute desses minutos para falar com Deus e depois nós vamos orar juntos.